que realmente aconteceu com o escoteiro Marco Aurélio? Cada vez é mais difícil essa busca que nós estamos fazendo. O garoto que tinha só 15 anos desapareceu desse lugar aí, ó, Pico dos Marins, em 1985. Problemas dos escoteiros começaram quando eles já estavam a quase 2.000 metros de altitude. Na época, as melhores equipes de busca foram acionadas, só que nada adiantou. Nenhum sinal dele foi encontrado. Na minha opinião, esse menino está lá, deve estar lá enterrado. Só que agora, 36 anos depois, o caso foi reaberto. Será que novos fatos podem mudar o rumo dessa história toda? Enterrou ele no quarto dele e passou um tempão dormindo em cima do Marco Aurélio. O áudio que afirma que o Marco Aurélio foi enterrado nesse lugar aí. Até escavações foram feitas para tentar encontrar alguma coisa. A teoria de que o escoteiro teria sido levado por extraterrestres. O próprio escoteiro, amigo do Marco Aurélio, disse que avistou luzes estranhas na mata. Luzes que saíam de baixo e luzes contínuas, assim, de grandes extensões. E a informação de que o Marco Aurélio está vivo e que testemunhas teriam visto ele desse jeito aí, andando pelas ruas. Será que é o fim desse mistério todo? Já deixa o like aí, porque hoje a gente vai entender tudo que realmente existe de concreto sobre esse caso. Será mesmo que o escoteiro Marco Aurélio Simon está vivo? Essa é uma das linhas de investigação da polícia depois que o caso foi reaberto. Nem todo mundo sabe, mas o Marco Aurélio tem um irmão gêmeo. Na época do desaparecimento, os dois eram muito parecidos. E com a ajuda da computação gráfica, a família do Marco Aurélio conseguiu chegar nessa imagem. É assim que ele pode estar atualmente. Em Taubaté, cidade que fica a 130 quilômetros de São Paulo, algumas pessoas estão dizendo por aí que viram exatamente uma pessoa com essas características aí. E começou a rolar o boato de que ele teria sido visto andando aí pelas ruas da cidade. Ainda nesse vídeo aqui eu vou conversar com o Marcelo do canal Não Adivinho, porque ele mora lá na cidade de Taubaté, vai comentar com a gente o que tá rolando. E vocês vão acompanhar também aqui nesse vídeo um depoimento do Ricardo, o escoteiro Ricardo, amigo do Marco Aurélio, e ele faz um relato muito interessante, curioso, da noite que eles estavam lá na mata. Eles passaram a noite na mata depois que o Marco Aurélio sumiu, e o Ricardo, ele fala que viu luzes estranhas, ele e os outros escoteiros também, dando a entender aí que o Marco Aurélio pode ter sido abduzido. Projeção de luzes do solo para cima, muito fortes, e nós não vimos a origem daquelas luzes. Vamos falar sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje, até porque muita gente pediu para falar sobre esse caso do Marco Aurélio, que é um dos maiores mistérios que a gente tem até hoje aqui no Brasil. Mas vamos começar primeiro do início para entender esse caso todo. Quem era o Marco Aurélio? Como é que ele sumiu do nada? Exatamente no dia 8 de junho de 1985, estava acontecendo uma excursão até o Pico dos Marins, que fica no município de Piquete, em São Paulo. Os escoteiros estavam animados porque eles iam atingir aí um dos picos mais altos do país, mais de 2.400 metros de altitude, e aí esses escoteiros começaram a subir a trilha para conseguir chegar no objetivo, e o Marco Aurélio era o líder desse grupo. Eles foram avançando, primeiro sem dificuldade, não tinha nenhum problema rolando, tava tudo normal. E aí esses escoteiros começaram a subir a trilha para conseguir chegar no objetivo. Eles pararam no meio do caminho para comer alguma coisa e depois iam retomar para fazer só o caminho que faltava até finalmente chegar no Pico dos Marins. E aí foi nessa hora que um dos escoteiros, o Osvaldo, acabou tropeçando, caiu, se machucou. Ele estava sentindo muita dor. O jeito foi cancelar a escalada. O Marco Aurélio, que era o monitor ali, foi na frente buscar socorro. Só que depois disso ele desapareceu no meio da mata e nunca mais foi visto. É isso que tá nos relatos oficiais da polícia. É isso também que o chefe ali dos escoteiros, que também foi um dos suspeitos na época, comentou com a polícia. O garoto saiu na frente para procurar ajuda e depois disso nunca mais teve notícia dele. Todos os escoteiros tinham 15 anos na época, e além do Marco Aurélio também tava o Ricardo, o Osvaldo e o Ramatiz. E o chefe
chefe de escotismo, o Juan, responsável pelos adolescentes. O Marco teria deixado 3 vestígios somente para trás, o que acabou levando a equipe de investigação até uma bifurcação. Só que aí, na hora de escolher entre o caminho esquerdo e direito, o Marco teria escolhido um caminho difícil, com vários obstáculos, e também representava mais riscos. Só que junto com esses escoteiros aí estava o líder do grupo, que era o Juan. E aí, logo depois que aconteceu o desaparecimento, as suspeitas caíram primeiro em cima desse chefe aí dos escoteiros, né? O chefe dos escoteiros ficou 4 horas na mata, sozinho, procurando Marco Aurélio. Só comunicou o desaparecimento dele à família e à polícia no domingo à noite. Esses fatos fizeram de Juan o primeiro suspeito. Isso porque teve um momento em que os escoteiros decidiram ir para um lado para procurar o Marco Aurélio e o chefe, o Juan, foi para um outro lado, um lado oposto. A polícia suspeitou que ele pudesse ter algum tipo de envolvimento no desaparecimento do Marco Aurélio. Acredita que tenha havido um crime? Um crime. Porque ninguém desaparece por encanto, né? Chegaram à conclusão que não existia nada de concreto. Eu quero que me deem a maneira de, em pouco tempo, com uma faquinha de 6 polegadas, 4 a 6 polegadas, poder enterrar um corpo tão bem enterrado que 3 anos depois não apareceu ainda. Um morto não se esconde tanto tempo. Os próprios escoteiros dão depoimento já adultos, duvidando que o Juan possa ter algum tipo de envolvimento, esse mistério todo em cima do caso do Marco Aurélio. Eu gosto da verdade, eu quero a verdade. Isso pra mim é tudo. Eu jamais imaginei, olha, Juan ou alguma coisa, nada disso existiu. O que existiu foi um acidente, ele foi na frente, infelizmente houve uma fatalidade. Mas aí o que aconteceu com ele afinal? As buscas e as investigações foram realizadas em peso lá no lugar. Mais de 180 policiais das Forças Armadas, 18 policiais do Centro de Operações Especiais e até 6 alpinistas experientes que tinham conhecimento sobre a região foram chamados. A impressão que se tinha é que realmente o Marco Aurélio tinha evaporado, sumido. Até hoje não teve fim, mas vai ter fim. Enquanto eu estiver vivo, eu vou lutar para chegar a uma conclusão nessa história. E logo depois das buscas, alguns policiais começaram a surgir com teorias a respeito do que podia ter acontecido. Uma dessas teorias chama a atenção porque foi o próprio delegado que falou. Ele sugeriu um possível envolvimento de extraterrestres para explicar esse sumiço do Marco Aurélio. Isso devido ao Pico dos Marins ser uma região com forte poder magnético. Tá, mas da onde que esse delegado tirou essa história? Aí que vocês vão entender essa teoria de abdução do Marco Aurélio, digamos assim. De acordo com o que está nos relatórios da polícia, quando os adolescentes se preparavam para dormir depois da segunda noite de buscas, dessa vez aí próximo ao local onde o Marco Aurélio desapareceu, eles teriam ouvido o som de um grito, que foi seguido por um apito, como se tivesse vindo do matagal mesmo, esse apito. E eles sabiam que o Marco Aurélio sempre andava com apito, por ser escoteiro, né? Então eles saíram correndo em direção ao matagal. E aí, chegando lá, eles observaram umas luzes estranhas, azuis, que piscavam assim 3 vezes e paravam. O grupo chegou a apitar, gritar, só que ninguém teve nenhuma resposta, nenhum sinal do Marco Aurélio. Só que assim, essa teoria das luzes azuis, ela é sustentada só pelos escoteiros que estavam lá no dia. Esse aí é o Ricardo Salvioni, que era um dos escoteiros na época. Presta atenção no que ele fala sobre essa questão das luzes estranhas. Eu me recordo de algumas vezes a gente ver aparições de luzes. Luzes que partiam do solo, as luzes não vinham de cima. Naquela época nós não falamos, eu tinha 15 anos, eram muito novas, eu não sei se nós falamos isso com tanta veemência. Não é uma lâmpada que quando por alguma razão você olhava para baixo e via uma casa, uma luz, um farol de carro. Nós vimos isso também. Não era luz de carro, porque luz de carro tem movimento. Eu acho que esse talvez seja o único caminho de hoje, mas eu ainda me recuso a acreditar que o Marco não esteja entre nós. Só que essa teoria aí do ZT não para por aí não. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, o seu Ivo, pai do Marco Aurélio, deu essa entrevista aqui, ó, onde ele não descarta essa possibilidade maluca. Mas eu não descarto essa possibilidade porque pessoas importantíssimas no mundo viram. Agora, por exemplo, os americanos liberaram os vídeos de OVNIs de muitos anos atrás. Lembrando que o pai do Marco Aurélio, seu Ivo, também é jornalista. Claro que tem também as teorias malucas, como a de que o Marco Aurélio entrou num portal e viajou para outra dimensão. Para mim é muito difícil entender isso e acreditar. Coloca a bússola, ela aponta para cá. Você anda 20, 30 metros, ela aponta para lá. Há muita influência magnética ali. Na época do sumiço, os pais procuraram até o Chico Xavier para tentar achar o Marco Aurélio. E o Chico falou, eu conheço a história. Aí nós falamos, e aí, o que você acha, Chico? Ele falou assim, olha,
Eu só me comunico com entes desencarnados. Só que mesmo sem respostas, esse caso foi fechado, encerrado em 1990, sem soluções. Só que esse ano ele foi reaberto para novas investigações, já que o seu Ivo ele se recusa a abandonar o caso. O pedido para desarquivar o caso foi feito e foi concedido, e aí a polícia começou a trabalhar para tentar encontrar algum tipo de resposta para todo esse mistério. Segundo os novos indícios, o Marco Aurélio teria sido enterrado aí, ó, nesse lugar onde tinha uma pequena casa onde os escoteiros acampavam na zona rural de Piquete. Essa teoria surgiu depois desse áudio que começou a circular na internet aí, ó. Que descobriram a história verdadeira do Marco Aurélio, aquele um que sumiu no pico aquela vez. A filha do Afonso morreu faz 3 dias, do Afonso Gídio. E antes de morrer, ela contou a verdade no hospital. Ela falou que no dia o Marco Aurélio chegou lá pedindo socorro de noite, e ela tinha um irmão que não regulava da cabeça, né? Diz que o tal de João, que era irmão dela, catou a espingarda do Afonso Gide e matou o Marco Aurélio. Aí, nisso que ele matou, e sumiu o João. Depois de um tempo, acharam ele enforcado no meio do mato. E o Afonso Gide ficou tão desesperado na época que enterrou ele no quarto dele, no quarto que ele dormia. Pra gente poder entender, segundo esse áudio aí, nessa casa aí na época, morava o Afonso, um guia turístico, e ele tinha um filho, o João Carlos. Esse filho do Afonso teria matado o Marco Aurélio, e aí eles desapareceram com o corpo, e quem teria revelado esse segredo seria a filha do Afonso que morreu. A polícia não acredita que esse áudio seja real, mas resolveu investigar. E aí esse lugar recebeu todo o mapeamento aí feito com georradar para tentar buscar materiais enterrados, e esse aparelho detectou uma mancha sobre o chão ali da casa. As equipes escavaram esse lugar, escavaram essa área, mas mais uma vez nada foi encontrado. A polícia segue nessa teoria de que o Marco possa ter sido enterrado em algum local próximo aí ao acampamento, e eles devem apurar mais a fundo tudo isso. E agora estão colhendo pistas com os proprietários que moram ali na região. Claro que eles estão trabalhando em cima de hipóteses e muitas informações acabam ficando em sigilo. Mas aí, falando em hipótese, começou a circular a informação de que na verdade o Marco Aurélio não morreu. Essa hipótese da polícia é nova, está sendo investigada, e ele estaria em situação de rua. Tem vários depoimentos de pessoas que procuraram a polícia dizendo que teriam visto um homem parecido com esse aí e que acham que é o Marco Aurélio. Tipo como se tivesse virado mendigo andando pelas ruas. A família inclusive encomendou de alguns peritos a imagem aí de como estaria o Marco Aurélio atualmente andando aí pelas ruas de Taubaté. Quem tá acompanhando esse caso também é o Marcelo do canal Não Adivinha. Eu chamei ele aqui porque o Marcelo mora em Taubaté, na cidade lá onde o Marco Aurélio teria sido visto. Fala aí, Marcelão, o que você tá achando de tudo isso aí? Fala, Rafão, beleza? Cara, então, vocês estão vendo aí, né, que estão dizendo que o Marco Aurélio pode estar aqui em Taubaté, inclusive tem uma foto dele até de como ele estaria. Eu particularmente não acredito muito nessa hipótese, porque já, afinal de contas, faz muito tempo já, né, que estão procurando por ele, até agora não encontraram nada. Pois é, a polícia chegou a acionar aí as penitenciárias da cidade, a polícia militar também, para fazer buscas, tentar encontrar esse suposto Marco Aurélio. Mas, ô Marcelo, o que você acha que aconteceu realmente nesse caso aí? Eu acredito que ele, infelizmente, não está mais vivo. Agora, sobre a hipótese dele ter sido assassinado ali pelo filho do seu Afonso, eu também não acredito muito. Depois de 36 anos, ele sumido, fugido e batido a cabeça e perdido a memória, essa explicação de que ele possa estar vivo não tem cabimento nenhum, né? Bom, valeu, Rafão, pela participação aí no canal. Beleza, valeu, Marcelo. Se inscreve lá no Não Adivinho também. Acho que depois que tudo voltou à tona, que o caso foi reaberto, começaram a aparecer essas suposições aí de que ele foi visto, encontrado em algum lugar. Mas lembrando que o Marco Aurélio, ele tem um irmão gêmeo. Eles eram idênticos na época, então a família sempre teve essa referência de como que o Marco Aurélio podia estar, ou como que ele está se estiver vivo. Iguais, perfeitamente iguais. Todo mundo confundia a gente na escola. A gente brincava muito com isso. E hoje é o nosso trunfo na procura do Marco Aurélio. Então essa hipótese dele ter sido visto em Taubaté fica muito vaga mesmo. Será que o Marco Aurélio teve algum problema realmente? Não lembra quem ele é hoje em dia? Ou será que a polícia vai conseguir encontrar o corpo dele enterrado nessa região aí do desaparecimento? A verdade é que talvez esse caso nunca chegue ao fim, mas agora é com vocês aí nos comentários. O que vocês acham que aconteceu com o Marco Aurélio? Deixa a opinião de vocês aqui no vídeo e já vai falando aí qual que é o próximo caso famoso que vocês querem que eu mostre aqui no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau!